Olá, queridos irmãos e amigos do Facebook, Instagram, YouTube, amigos das redes sociais. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar contigo algumas ideias, algumas reflexões, algumas mensagens, algumas questões que consideram de relevância para a sua ministração da próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta semana, no próximo domingo, nós estaremos estudando sobre a lição de número 9. A lição de número 9 tem como título O Primeiro Projeto de Globalismo. E eu tenho a honra, eu tenho a grande satisfação de, nesta oportunidade, ter aqui no nosso home studio uma pessoa ilustre. É um amigo nosso, pastor Washington Serafim Pinheiro, ou Washington Pinheiro Serafim? Pai do Senhor, pastor Roque. Pai do Senhor, pastor Washington, tudo bom? Pai do Senhor a todos. Pastor Washington Serafim. Então é um prazer, como eu disse, ter o pastor Washington aqui hoje para conversar. Nós não vamos dar um estudo, mesmo porque eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer para os nossos irmãos e amigos da internet sobre a importância de estarmos na escola bíblica dominical. Os ensinamentos que nós ouvimos pela internet, nem sempre eles são totalmente saudáveis. No meio de muita coisa boa, a gente também pode estar obtendo muita coisa ruim, muita erva daninha, muito veneno espiritual. Então é importante que, os nossos alunos possam sim ouvir os vários comentários da internet de várias pessoas, mas que ele principalmente esteja presente na escola bíblica dominical. Seja um aluno da escola bíblica dominical. Ali, com certeza, você vai se fortificar, crescer em graça e em conhecimento. Mesmo porque o professor da classe, ele está totalmente afinado com a sua liderança, com a sua liturgia, com o credo da sua denominação. É importante, então, que o aluno frequente a escola bíblica e não apenas assista os vídeos pela internet. Não é isso, pastor Washington? É verdade. Muito bem, nós vamos conversar sobre globalismo. É o assunto principal da nossa lição. Mas antes de falarmos sobre globalismo, é importante nós salientarmos que o assunto de globalismo tem a ver com união, unificação, deixar todo mundo junto. E alguém poderia perguntar, é pecado promover a união? É pecado querer que as pessoas estejam juntas, unidas? De repente ninguém parou para questionar isso. Mas eu quero trazer este detalhe para os irmãos, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Quando Deus pede para unir, quem quer desunir está fora da vontade de Deus. Agora, inclusive o próprio texto de Eclesiastes diz que há tempo para juntar pedras e tempo para espalhar pedras. Tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Naquele contexto dos habitantes pós-diluvianos, os pós-diluvianos, a ordem de Deus era para espalhar, a ordem de Deus era para povoar. Então, se apareceu alguém, e esse é o assunto da nossa lição, se apareceu alguém tentando ajuntar quando Deus mandou espalhar, esse alguém está fora do propósito de Deus para aquele contexto. Então, a grande questão da contrariedade do globalismo é que ele tenta unir aquilo que Deus não mandou unir, pelo menos para aquele momento, para aquela circunstância, para aquele contexto. Então vamos lá. O que é globalismo? O que seria globalismo? O pastor Washington tem algumas anotações aqui, que ele, ao longo da semana, estudou a lição. Pastor Washington, segundo aí as suas anotações, o que é globalismo? Pastor, globalismo é uma conjuntura econômica, científica e política. Religiosa também seria, pastor? Mundialmente unificada. Sim, então globalismo é uma conjuntura de religião, economia, cultura. É a união dos povos em torno destas questões. Quando nós lemos em Apocalipse sobre a unificação ou a união de todos esses elementos que o irmão citou, isso é globalismo. Quando o anticristo se manifestar na face da terra, ele vai tentar justamente globalizar a humanidade através de uma só moeda,
através de uma só cultura, através de uma só língua. E a gente já está vendo sinais por aí, né? Inclusive, pastor Washington, recentemente eu ouvi uma notícia de que o Papa, o representante maior do catolicismo, ele anunciou que, perdão, eu estou com um pouquinho rouco, não é coronavírus, mas o Papa anunciou que, se não me engano, dia 14 de maio, iria ser anunciado um representante político mundial. É claro que o camarada não vai ser o presidente do mundo, mas isso já é o primeiro passo para o globalismo político. É uma tentativa de fazer a unificação política da humanidade. A intenção depois talvez seja a implantação do chip, a unificação das moedas, a unificação das religiões. Ele também anunciou, pastor Washington, que vai ser criada uma nova religião. É interessante, ele como representante católico cristão, anunciando a criação de uma nova religião. Isso é globalismo, pastor. E o livro de Apocalipse já nos adverte sobre essa questão. Então nós temos que estarmos atentos à palavra e que tudo isso vai de encontro à palavra. Pastor Washington, o que eu percebo é que o que está acontecendo nos dias de hoje é exatamente a mesma coisa que aconteceu nos dias após o dilúvio. As pessoas... vamos nos situar historicamente. Noé sai da arca. Junto com Noé sai Sem, Cão e Jafé. A gente chama de Cão, mas lá no original é Cam. C-A-M. Cam, diz a Bíblia, que em determinado momento ele entra dentro da tenda de Noé, sem autorização, e contempla o seu pai nu. Além de ver as vergonhas e a intimidade do seu pai, ele sai da tenda e divulga isso para os seus irmãos. Eu acho que naquele momento a atitude de Cã deveria ser outra. Ele deveria cobrir a nudez do seu pai. Ele deveria até se desculpar, pedir perdão pela invasão de privacidade que ele promoveu. Mas, pois bem, vamos pular essa parte. Porém, é importante dizer que este Cã foi amaldiçoado, ele e a sua geração. No caso, Cã, que foi pai de Canaã, foram todos amaldiçoados por causa da irresponsabilidade de um homem. Pastor Washington, às vezes tomamos ações e decisões que comprometemos não apenas a nossa vida, mas toda uma geração, toda a nossa trajetória. E foi isso que aconteceu com Cã. Ele não apenas desobedeceu ao seu pai, entrando sem a devida permissão, como vendo a nudez e publicando esta nudez. É como algumas pessoas fazem hoje com as suas igrejas, com os seus pastores, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do sistema, não concordando. Todo mundo tem o direito de não concordar, mas a partir do momento que você expõe a igreja, Jesus falou, é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele. Ai daquele por quem vem os escândalos. E publicar a nudez do seu pai é, na verdade, escandalizar o seu pai. Foi o que Cã fez e por causa disso ele foi amaldiçoado. Esta geração de Cã, amaldiçoada, Cã gerou a Canaã. Canaã gerou a Cuxi. Cuxi gerou a Nimrod. A Bíblia não diz diretamente, mas os rabinos judeus e mesmo o historiador Flávio Joséfo, ele associa a criação da Torre de Babel, perdão novamente, que é o assunto principal da nossa lição, associa a pessoa de Nimrod. E quando nós lemos na Bíblia o perfil de Nimrod, a Bíblia diz que Nimrod era um grande caçador, era um revolucionário da época, era uma pessoa articulada, era uma pessoa que convencia as outras. E eu acredito, pastor Washington, que foi realmente esse Nimrod que arregimentou, articulou as pessoas para a construção da torre. Quando a Bíblia usa aqueles termos aqui da leitura bíblica em classe, eia, façamos, eia, juntemos, Nimrod estava por trás de tudo isso. E o pior, pastor Washington, eu estava pesquisando e eu vi que Cã, o mesmo Cã que viu o pai nu dentro da tenda, ele ainda estava vivo. Noé ainda estava vivo por ocasião da construção da Torre de Babel. Só que Noé já, de repente, pela sua idade, pela sua velhice, já tinha perdido a força e a autoridade espiritual. Porém, Nimrod, ele teve as duas referências.
a referência de um dos avós, no caso Noé, a referência de Noé, que é um homem que foi considerado justo, temente a Deus, um homem que deu testemunho da sua fé, da sua obediência, e ele também teve a referência de Cã, um homem que recebeu do seu pai a maldição, um homem que desonrou o seu pai. Então Nimrod ele teve essas duas referências, mas como o homem tem livre-arbítrio, ele escolheu o exemplo ruim, o exemplo negativo. Então hoje as pessoas tomam suas decisões e querem às vezes se desculpar. Não, eu fiz isso porque fulano fez aquilo, porque Beltrano fez aquilo outro. Mas nós temos boas referências e referências ruins. Cabe a nós qual das duas referências nós queremos seguir. Mas o certo é que a geração de Nimrod foi a geração de Cã. E Cã ajudou Noé a construir a arca que salvou toda a família, a arca que praticamente salvou a humanidade de uma destruição total. Esta mesma geração que ajudou a construir a arca, agora estava influenciando a Nimrod a construir uma torre e assim prevaricar as ordens de Deus. Então as pessoas têm o seu livre-arbítrio, as pessoas fazem suas escolhas e infelizmente Nimrod fez uma péssima escolha, que foi se rebelar contra Deus. E qual era a intenção da torre, pastor Washington? É porque a torre não era só fazer uma lajezinha para eles tomarem sol, não. Diz a história que a intenção da torre era chegar até os céus. Meu Deus, isso me lembrou aquela passagem de Ezequiel 28, se não me engano, que o querubim ungido falou: construirei o meu trono acima das estrelas e chegarei até o trono. Ele queria ser igual a Deus, ele queria chegar até Deus, ele queria se sentir Deus. E diz ainda os historiadores que Nimrod, ele construiu, na verdade, uma construção que eles chamavam de... até esqueci o nome. Esqueci o nome, pastor Washington. Mas depois, em outro momento, a gente vai se lembrar do nome. Zigurate, essa é a palavra. A torre que ele construiu, na verdade, se chamava Zigurate. E Zigurate era, na verdade, uma torre-templo. Não era uma torre que nem a gente está acostumado a falar, torre Eiffel, torre disso, torre... Não, era, na verdade, como se fosse uma pirâmide escalonada, na qual tinha um corredor externo, com cerca de 90, 80 metros, e os sacerdotes agiam internamente dentro da torre, somente eles poderiam agir, e as pessoas comuns andavam na parte externa da torre. Mas era uma torre-templo, então a intenção era religiosa sim. Não era só uma intenção política, não era só uma intenção econômica. Eles diziam assim: não vamos deixar o povo disperso, não vamos deixar o povo sair por aí correndo perigo, vamos construir uma torre para proteger o povo, para manter a integridade. E o texto bíblico diz assim: façamos um nome. O problema deles era a fama. E a ordem de Deus não era essa, né? Não era. A ordem de Deus era que eles povoassem a terra. Se espalhassem. Aliás, pastor, estamos falando de globalismo, globalização, aldeia global, unificação. E o que eu acho interessante é que a ordem de Deus era essa, que o irmão acabou de falar, e a nossa lição fala com muita propriedade. A ordem de Deus era povoar a terra. E Nimrod quis segurar o povo. E de repente me deu um insight assim, e eu me lembrei da festa de Pentecostes. Parece que não tem nada a ver, mas eu comecei a fazer algumas comparações. Por exemplo, lá em Jerusalém, Jesus deixou uma ordem: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. A ideia de Jesus era aquilo que está escrito lá em Marcos 15:16: ide por todo mundo. Então a ordem de Jesus era pregar o evangelho por todo mundo, a começar de Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Olha o contraponto. Em Babel, Deus desceu e confundiu as línguas. No Pentecostes, o Espírito desceu e esclareceu as línguas que estavam sendo faladas. Enquanto em Babel ninguém entendia nada, e no Pentecostes cada nação entendia o que estava sendo falado, que era das grandezas de Deus. Um outro detalhe que eu acho interessante é que Deus desceu. Verdade. Aqui na Torre de Babel, Deus fala assim: eia, desçamos e confundamos. E lá em Atos capítulo 2, versículo 4, diz que o Espírito Santo desceu e encheu a todos, e todos foram
cheios do Que Espírito. diferença, hein, pastor? Lá em Babel, Deus desceu, mas desceu e confundiu os desobedientes. Aqui no Pentecostes, o Espírito desceu e encheu de graça a todos os obedientes que se espalharam pela face da terra, pregando a palavra, pregando a Jesus, pregando as boas novas do Evangelho. Então, voltando para a Torre de Babel, o homem estava mal intencionado. O homem queria tomar o lugar de Deus. Não, Deus falou que vai ser assim, 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 mas eu estou dizendo que vai ser o contrário. Deus mandou espalhar, eu vou juntar. Deus mandou ficar por aqui, eu vou chegar lá em cima. Dizem até alguns, pastor, que tinha um deus que era adorado na Mesopotâmia, chamado Marduk. E há um certo sincretismo entre Marduk, Osíris e vários outros deuses da Mesopotâmia. Dizem até que o próprio Nimrod se tornou um desses deuses, foi adorado como Deus nas outras gerações. E a intenção era essa mesma, era ser adorado como Deus. Quando, na verdade, o projeto de Deus nunca foi esse. Deus, quando viu essa má intenção, ele precisava tomar alguma providência, né, pastor? Porque Deus não deixa a desobediência assim correr solto. Deus sempre toma uma providência. Satanás estava lá no céu, pecou, o que Deus fez? Começou lá de cima. Expulsou Satanás. Adão estava no jardim, pecou, o que Deus fez? Expulsou. Só que toda vez que Deus toma providência, Deus também providencia para a criatura humana a salvação, o escape. Quando Adão pecou, Deus expulsou Adão, mas Deus fez uma promessa. Da semente da mulher vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Quando aquele povo, antes do dilúvio, estava lá aquela geração de Caim, Lameque com duas mulheres, não sei o que, lá, Deus veio, mandou o dilúvio, mas salvou uma família para dar perpetuação à espécie. E agora na torre? Deus sempre tem os seus meios. E agora na torre, o que Deus fez? Deus fez duas coisas. A Bíblia diz que Deus desceu para confundir as línguas e espalhar o povo. Porque a ordem de Deus, ela vai ser realizada. Os projetos e o plano de Deus serão todos executados. Porque Ele é soberano, né, pastor? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele que conhece todas as coisas. E acima de tudo, a gente entende nessa lição que traz para nós, e nós vamos observar que nós temos que estarmos sempre dentro e no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus. Pastor, nós já estamos chegando no final desse vídeo. É um vídeo muito rápido. Talvez o senhor não tenha percebido, mas eu estou suando a beça aqui, o senhor está tranquilo. Não, eu estou aprendendo. Não, que isso, faz parte então da nossa dinâmica aqui. Então eu quero agradecer aí a audiência de todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos. Pastor Washington, suas palavras finais. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Roque, mestre, homem que tem se dedicado na área de ensino, pastor, vice-presidente da nossa igreja Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, Ministério de Cordovil. E nós queremos agradecer a grande audiência, a todos que participaram, estão ouvindo, aprendendo e levar amanhã para a sua escola bíblica dominical algo que você pôde extrair aqui da lição bíblica de hoje. Então é isso, finalizando a nossa lição. Globalismo, o primeiro projeto de globalismo. Uma geração amaldiçoada, desobediente, se propôs a desobedecer a Deus. Deus interveio e debelou todo o projeto humano e satânico. E Deus fez cumprir a sua vontade, porque Ele é Deus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos. Não se esquece de clicar nas notificações para que você receba nossos vídeos. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de curtir as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe a todos.